Oh, gravando. Então, vou colocar aqui os slides. Subir aqui, ó. Cadê? Tela cheia. Peraí, deixa eu desabilitar o pincel. Pronto, vou colocar em tela cheia. Qual é a página? 118. Página 118. Valeu. Valeu? Vamos lá. Então, a gente vai estudar hoje força de atrito. Certo? Então, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, que eu vou ler já já, o atrito está presente. Aqui está dizendo, o atrito está presente em muitas. Eu já colocaria uma observação. O atrito é uma força de contato, que se estabelece por causa de imperfeições na superfície. Se vocês olharem aí o segundo parágrafo, o atrito está presente em muitas situações. Esse muitas eu exagero. Esse muitas eu colocaria todas. Por quê? Vou explicar para vocês. Então, atrito é uma força de contato. Então, se vocês não se lembram, existem várias forças. Força de contato, força de campo, por exemplo. Força magnética, a gente vai ver em magnetismo, é uma força de campo. Você não precisa de contato, certo? É uma força de campo. Você pega um ímã e um ímãzinho aqui, se você pegar os polos iguais, norte com norte, você não consegue juntar, porque ali tem o quê? Uma força. É uma força de campo, certo? Imagine força de contato quando você encosta dois corpos, um no outro. Ok? Então, o atrito é uma força de contato. Você precisa que os corpos estejam juntinhos. Certo? Deixa eu dar outro slide aqui. Pronto. Então, atrito, força de contato. É o que está dizendo no livro de vocês. Onde é que aparece o atrito? Aparece quando você tem imperfeições da superfície. Ou seja, meu amigo, você não tem uma superfície perfeitamente lisa, não. Certo? Você não tem uma superfície perfeitamente lisa. Você pensa que é lisa. Uma pista de gesso, você pensa que é bem lisinha. Mas se você for olhar no microscópio, você tem várias imperfeições, como essa nesse exemplo aqui. Ó. Vocês estão vendo aí o slide, não? Dá para ver tranquilo aí? Pode dizer no chat. Beleza? Então, as superfícies têm imperfeições. Essas imperfeições causam o que a gente chama de quê? Atrito. Mas espera aí, atrito não é só entre superfícies. Você pode ter atrito também em meios. Como? Vou explicar já já. Mas a gente entende primeiro, para a gente ter uma noção de atrito, é que o atrito aparece quando você tem imperfeições de superfície. Ou seja, nenhuma superfície é perfeita. Toda superfície é imperfeita. Algumas são mais perfeitas do que outras. Você tem, por exemplo, uma pista de concreto e uma pista de gelo. Certo? Visualmente, quem tem mais imperfeição? Uma pista de concreto. Não precisa ter um microscópio para você ir lá e ver que uma pista de concreto tem mais imperfeição. Isso aqui, ó. Tem mais imperfeições. Se você der um zoom aqui, você tem uma caixa sendo arrastada na superfície. Se você for olhar aqui e dar um zoom nessa partezinha aqui, você vai ver que tem cheio de imperfeições, ou seja, a superfície da caixa tem imperfeição e a superfície aqui que está sendo arrastada, esse chão, também tem imperfeição. Aí isso aqui vai provocando o quê? Atrito, certo? Isso aqui não vai ser perfeitamente liso nunca, ok? Então, microscopicamente, você vê que átomo é uma coisa microscópica, né? Então, você vê que as superfícies têm imperfeições. Todas têm, gente. Todas. A gente pensa que é liso no olho humano, mas o olho humano você tem um certo limite. Ok? Então, toda superfície tem imperfeição. Ou seja, se toda superfície tem imperfeição e atrito é imperfeição da superfície, ou seja, se você for arrastar qualquer coisa em qualquer superfície, sempre você vai ter que contabilizar o quê? O atrito. Esse negócio de admitir é choco, né? Atrapalha muito. Certo? Então, o atrito, resumindo aqui, para vocês entenderem melhor, eu vou falar até mais devagar. Força de contato que aparece entre matéria sendo colocada, sendo em contato com superfícies ou matéria com matéria. Certo? Matéria em contato com superfícies ou matéria em contato com outra matéria. Imagina você arrasta essa caixa aqui em outra caixa. Não existe? Pode acontecer que você pegar essa caixa e colocar em cima de outra caixa e tentar arrastar de cima. Então, vai ser matéria com matéria. Ou seja, você tem, por exemplo... Vocês estão me vendo aí, tá? Dá para me ver ou dá para ver só os slides?
Dá para me ver? Beleza. Então, se você tiver, por exemplo, quiser arrastar essa calculadora nesse livrozinho aqui, ó, deixa eu ver como é que tá, como é que eu estou me vendo aqui. Não, sei lá, estou me vendo. Se você quiser arrastar essa calculadora nesse livrozinho aqui, então é matéria com matéria. A gente chama, por exemplo, superfície. Se arrastar, ó, você vai ter imperfeição no contato dessa calculadora. Não sei se eu estou, como é que eu estou me vendo. Dessa calculadora, o contatozinho aqui. Então, você vai ter um contato aqui, você vai ter imperfeição daqui, imperfeição daqui. Ó. Então, essas imperfeições causam justamente isso aqui que a gente está vendo no slide, certo? Então, você vai ter atrito. Então, matéria com superfície e matéria com matéria, você tem atrito. Vou colocar no chat, viu? Pra gente não esquecer. Dá para te ver os dois, beleza. Então, matéria com matéria com superfície. Ah, professor, mas a matéria na superfície a gente chama só matéria com superfície, mas pode causar alguma dúvida. Ah, professor, mas eu arrastar essa calculadora no livro não é superfície. A gente diz matéria com matéria, certo? Mas você tem aqui, por exemplo, a superfície do caderno, certo? Então, os livros têm matéria com superfície. Para facilitar o entendimento de vocês, que estão vendo a primeira vez que estão vendo atrito, então eu disse matéria com superfície, certo? Então, sempre vai ter um atrito. Lembrando, eu não coloquei aqui, mas o atrito é uma força do contra. É uma força do contra. Uma força. E força é dada em quê? Em Newton. Força de atrito sempre vai ser Newton, porque é força. Se é força, é uma grandeza vetorial. Então, uma coisa leva a outra. Cuidado. Força de atrito é uma força, é uma grandeza vetorial, precisa de 3 coisas, módulo, direção e sentido, e é dada em Newton, porque é uma força. Então, massa é quilo, aceleração metros por segundo ao quadrado. A gente fez na aula passada exercícios, né? Então, força de atrito também é dada em Newton, é uma força. Então, é uma força do contra, gente. Se você quiser arrastar essa caixinha aqui para o lado direito, se você tem atrito, o atrito aparece é o quê? Uma força contrária. Como se você fosse alguém puxando essa caixa aqui para a esquerda. Ele não está querendo arrastar para a direita? Cadê o bichinho do mouse? Cadê? Ele está querendo arrastar para a direita, o atrito aparece o quê? Para a esquerda. Dizer, não arrasta não. Não vai arrastar não. Certo? Então, essas imperfeições aqui causam o que a gente chama de atrito, uma força contrária ao movimento. Qual a página? 118. Certo? Então, sempre o atrito, eu vou até colocar nesse slide, vou até mudar aqui. Não, vou deixar assim, depois eu mudo. Certo? Mas tem aí no livro de vocês. É uma força contrária ao movimento. Se não tem, vamos anotar isso aqui. Segundo parágrafo. Quando uma pessoa arremessa um objeto que começa a deslizar pelo piso, nossa experiência diz que sua velocidade diminuirá gradativamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre movimento. Não tem aqui não. Tá aqui. Na página 119. Na página 119, você tem o primeiro parágrafozinho do lado esquerdo. Em várias situações, o atrito é um efeito indesejável porque, além de se opor ao movimento, ou seja, é oposto ao movimento. Vou grifar aqui. O atrito sempre se opõe ao movimento. Isso quer dizer o quê? Que se você faz um movimento para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Se você faz um movimento para a esquerda, o atrito aparece para a direita. Entenderam aí, gente? Sempre se opõe ao movimento. Oposto ao movimento. Se tiverem aqui com o livro de vocês, anotem isso aí, por favor. Ou grifem. Mas é bom anotar. Oposto ao movimento. Certo? Além de ser uma força de contato e aparece por causa das imperfeições das superfícies, ela é uma força oposta ao movimento. Isso quer dizer o quê? Se a força é para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Se a força é para a esquerda, o atrito aparece para a direita. Eu estou contando aqui só nessa direção, certo? Nessa direção horizontal.
só na horizontal, mas aparece também no vertical, aparece se estiver inclinado, certo? A gente está contando para vocês entenderem. Primeiro, a gente está dizendo aqui que o sentido é sentido ou direção? Acho que é sentido. Horizontal, certo? Sentido horizontal, ok? Então, a força de contato, a tarefa das imperfeições, é sempre oposta ao movimento. Ou seja, se você quiser fazer os cálculos tudo certinho, você nunca, jamais, você desconsidera o atrito. Porque você vai ver muitas questões para facilitar o cálculo, ele vai dizer o seguinte, que desconsiderando o atrito, desprezando o atrito, você vai ver muitas questões assim. Desprezando o atrito, calcule a força, certo? Porém, a gente sabe que na natureza tudo tem atrito. Você não vai ter, por exemplo, se você arrastar um objeto na superfície ou arrastar dois objetos, você nunca vai ser livre de atrito. Atrito igual a zero, jamais. Certo? Até o ar tem atrito, para vocês entenderem. Até o ar tem atrito, a gente vai ver já. Certo? Mas, para facilitar alguns cálculos, a gente despreze o atrito, desprezando o atrito. Certo? Deu para entender mais ou menos aí, gente, essa primeira parte? Claro que eu vou explicar bem mais coisas aqui nos outros slides, certo? Deu para entender aí? Repita. Então, o atrito, Ana Júlia, aparece, é uma força de contato primeiro. Se é uma força de contato, você precisa, claro, ter o contato entre duas coisas, certo? Então, para a gente entender, o atrito aparece quando você quiser fazer o contato de uma matéria com a superfície, ó, certo? Ou entre duas matérias. Eu dei um exemplo aqui do livro e da calculadora. Matéria, certo? Aparece atrito, sempre. Então, qualquer contato entre matérias ou matéria com superfície, você vai aparecer o atrito. E por que isso aqui aparece? Porque as superfícies são imperfeitas. Ó. Tá vendo aqui esse desenhozinho aí? Ó? Você tem imperfeições microscópicas, mas tem. Certo? Você não vai ter uma superfície jamais, quer dizer, jamais não vou dizer não, né? Mas você, por enquanto, digamos assim, você não tem uma superfície perfeitamente lisa. Certo? Você não tem uma superfície perfeitamente lisa. Ela, mesmo que seja microscopicamente, você tem imperfeições, ó. Certo? E quanto maior zoom você coloca aqui, mais imperfeita é a superfície. Certo? Você vai vendo que as imperfeições são bem mais visíveis no microscópio, né? Certo? Então isso aqui causa um certo oposição ao movimento. Então, se você quiser movimentar isso aqui, por exemplo, quanto mais imperfeições você tem, maior a dificuldade de você movimentar essa caixinha aqui. Tente movimentar essa caixa numa pista de areia e tente movimentar essa caixa numa pista de gelo. Onde é que você vai ter mais dificuldade? Na pista de areia. Por quê? Porque tem mais imperfeição. Mas vamos fazer um exemplo melhor? Tente movimentar isso aqui. Deixa eu ver. No pátio do colégio. Naquele pátio ali da frente. E tente movimentar uma caixa numa pistinha de gelo. Isso é bem lisinha. Mas bem lisinha, vamos entre aspas, né? Então, vou colocar essa caixinha no pátio do colégio, colocar essa caixinha aqui numa pista de gelo. Onde é que você vai ter mais dificuldade? No pátio da escola. Porque, visivelmente, não precisa de microscópio para saber que o pátio da escola tem mais imperfeição do que uma pista de gelo. Certo? Assim, normalmente, né? Certo? O atrito aparece por causa disso aqui. Ó. Segunda coisa, sempre oposto ao movimento. Sempre. Se o movimento está para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Oposto. Só, você não vai se movimentar para a direita, não. Vou puxar você para trás. Certo? E se você estiver movimentando para trás, para a esquerda, aí diz, eita, agora eu vou mudar. Vou se opor a você, eu vou movimentar você para o outro lado. Certo? Oposto. Força contrária. Força do contra. Agora preste atenção. Digamos que eu quero fazer uma resultante, lembra da aula passada, força resultante. Ou soma ou subtrai. Né? Depende do sentido. Digamos que eu quero fazer uma resultante aqui, eu vou até abrir o chat. Deixar aberto aqui. Digamos que eu quero fazer uma resultante aqui. Ó. Eu puxo com a força de 5 e eu calculei o atrito de 3. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó. Digamos que a força eu estou puxando com 5 newtons. Elástico, Arthur. Nem coloquei ainda. E a força de atrito, vou chamar FAT, igual a 3. Como é que fica a resultante, gente? Resultante dessas duas.
Digamos que o Pedro Arthur não respondeu, não. Né? Fica 2 por quê? Porque são forças contrárias. Um está para a esquerda, o outro sempre para a direita. Ou seja, gente, sempre que aparecer atrito, você vai diminuir ele. Sempre que aparecer o atrito, você vai diminuir ele. Certo? Apareceu o atrito, você diminui. Porque é uma força sempre contrária. Se a força está puxando para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Ou seja, sempre vai diminuir. Se a força está para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Quer dizer, para a esquerda ou para a direita. Então sempre vai ser diminuir. Então, resultante, quando tiver atrito, você pega, diminui ele. Certo? Você diminui ele. Eu vou fazer um exemplo já. Mais lá na frente. Ok? Águida. Certo, gente? Estou gravando essa aula toda. Alguém sabe dizer se eu estou gravando? Outro slide. O que eu disse a vocês, você tem uma pistinha aqui, você quer movimentar essa caixa. Aqui uma pista de areia. Tá parecendo até uma parte de vaquejada. Então você quer, bota o Matheus, meu amigo Matheus. Bota o Matheus aqui. Deixa eu botar para carregar aqui, peraí. Pronto. Então, cadê? Eu quero o Matheus para arrastar essa caixinha nessa pista de areia e eu boto quem é aqui? Ana Clara. Clara Mello. Bota a Ana Clara aqui para só na maciota, arrastar aqui nessa pistinha de gelo. Então, quem vai sofrer mais dificuldade? Matheus. Né? Meu amigo Matheus. Por quê? Porque aqui, mais imperfeição entre essa caixinha e a superfície. Né? Sou forte, mano. Não duvido, não. Certo? Então, aqui você vai ter mais imperfeição entre a caixa e essa superfície. E essa pistinha de gelo é bem lisinha, que a gente chama. Bem lisinha, entre aspas. Ok? Então, aqui vai ser atrito, você já sabe mais ou menos o que é. Mas aparece também entre contato entre matérias. Cuidado, certo? O motor girando lá. Girando. Então, você tem contato entre o motor, as partes, virabrequim, pistão. Então, sempre vai ter atrito. Ou seja, você nunca desconsidera se você quiser fazer um cálculo exato. Certo? Se você quiser fazer um cálculo exato, ou seja, por exemplo, o cara vai mandar um foguete lá para o espaço. A NASA, por exemplo, ele vai desconsiderar o atrito? Jamais. Certo? Porque ele precisa considerar tudo. Milimetricamente, até nanometricamente. Certo? Ele precisa considerar tudo. Então, dependendo da situação, você vai precisar considerar o atrito e coisas mais ainda. Certo? Então, se você quiser, por exemplo, reduzir o atrito, o que é que você faz? Você lubrifica. A gente tem até uma questão no livro aí sobre isso. Se você quiser reduzir o atrito entre duas superfícies e duas matérias, por exemplo, se você quiser fazer que o motor de um carro trabalhe mais leve, o que é que você faz? Lubrifica, coloca óleo, ou seja, óleo e graxa serve para você diminuir o atrito. Estou dando uma resposta a uma questão do livro aí, certo? Não sei qual é a página, mas eu vi aqui. Certo? Se você quiser diminuir o atrito entre superfícies, o que é que você faz? Você lubrifica. Lubrificando como? Colocando óleo, graxa, etc. Certo? Vitor, tá aí? Acho que tá. Que pedala. Então, o Vitor para pedalar, a corrente está seca, a corrente está lubrificada. Qual é que vai ter mais dificuldade? A corrente seca, porque você vai ter mais atrito entre corrente, coroa, essas coisas ali, né? Então, você lubrifica colocando óleo, colocando graxa para ficar mais leve, ou seja, você vai diminuir o atrito, ok? Deixa eu ver o que é que tem no próximo slide aqui. Gente, até agora tudo ok? Alguma dúvida aí? Eu só posso ir para frente se vocês não tiverem nenhuma dúvida nessa parte inicial, porque daqui a pouco começam os cálculos, certo? Aí é bom ir para os cálculos só. No vácuo tem atrito? Relaxe. Já a gente chega lá, certo? Bem que eu estava sentindo uma radiação. Estava sentindo radiação onde? Viajei, tá tudo ok. O mouse e o mousepad é atrito, meu irmão. É atrito.
duas matérias aí. Ou o mousezinho. Aí, ó. Consegue deslizar com muita facilidade ele? Não consegue, não. Ele para. Certo? Vamos agora fazer uma relação, volte. Uma relação entre atrito e inércia. Então, a gente disse o seguinte, que um corpo só muda o seu estado se aparecer uma força contrária ao movimento. Força contrária ao movimento. De novo, força contrária ao movimento. O atrito é força o quê? Do contra. A força que se opõe ao movimento. Ou seja, vamos fazer isso aqui. Ó. Eu lanço essa bolinha nessa rampinha. Isso aqui não tem atrito. Atrito zero. Perfeitamente lisa. Certo? O que é que acontece com essa bolinha se essa superfície for perfeitamente lisa? Essa superfície e a bolinha também. Certo? Não tem força oposta. O que é que acontece com essa bolinha se você não tiver nenhuma força de oposição ao movimento? O que é que acontece com ela? Bota no chat aí, por favor. Quem vai responder primeiro é Daniel. Quer ver? Dou minha cara a bufeta. Williams. Minha cara ia pro bufeta agora. O quê, homem? Repita, meu amigo. Você pega essa bolinha nessa rampinha, aí ela desliza aqui, ó. Ela desliza aqui, ó. Aí aqui, Matheus, não tem atrito. A superfície é perfeitamente lisa. Imagina que a superfície é lisa, não tem perfeição e na bolinha também. Tudo liso, atrito zero. O que é que acontece com essa bolinha se você não tem uma força de oposição? Você não tem uma força de oposição. Ela vai rolar infinitamente. Daniel, pô, deixou minha cara no bufete. William, beleza. Parabéns aí. Ela não para, cara. Ela não para. Por quê? Porque você não tem nenhuma força que se opõe a ele. Certo? Você não tem nenhuma força que se opõe a ele. Ou seja, se você pega as meninas do vôlei, os cabos do futsal, se você pega a bola vai na quadra e ela, uma hora ela para, ela só para porque você tem força de oposição àquele movimento. Qual é a força de oposição que tem? Força de atrito. Certo? Então, se as meninas pegam uma bola de vôlei e fazem ela rolar na quadra, ou os cabos do basquete, ou os cabos do futsal, certo? Ou as meninas, né? O pessoal. Falta 10, eu abro outra reunião mais 40 minutos. Certo? Tanto passa. Então, se você faz o seguinte, você pega essas bolas de futsal, de vôlei, de basquete e faz rolar na superfície, ali na quadra, então você vai ver que a bola vai rolando infinitamente, não vai fazer isso. Então, por exemplo, ela vai diminuindo a velocidade até fazer o quê? Até parar. Ou seja, ela só parou porque teve força de oposição. Qual foi a força de oposição? Essa moçazinha aqui, ó, atrito. Certo? Apareceu atrito entre a bola e a quadra, e apareceu outra forma de atrito que eu vou falar já já. Será que está no outro slide? Deixa eu ver se está no outro. Acho que não está, não. Está mais na frente. Não, está não. Certo? Então ela só parou, cara, porque apareceu atrito. Só parou por causa disso. Se não tivesse atrito, é o que acontece no espaço. Vai-se embora infinitamente. É o que acontece com o cometa. O cometa fica passando, o cometa Halley. 70 e 70 anos ele fica passando lá. Por quê? Com a mesma velocidade. Porque não tem atrito. Quem vai fazer o cara parar? Só se ele bater no outro asteroide, só se ele bater num planeta, num satélite, bater em qualquer coisa. Aí você tem uma força de oposição. Mas por enquanto o espaço não é superfície e dizem que o espaço é um vácuo completo, não tem atrito, não tem nada que faça ele parar. Certo? Então o atrito aparece como força de oposição e faz os corpos mudarem o seu estado. Certo? Então se o corpo está em movimento, ele vai parar porque você vai ter atrito. Ok? Força de atrito, eu acho que está na página, ainda página 118, parágrafo 3º. A intensidade do atrito, o cálculo. Olha o cálculo que a gente vai fazer. Depende de vários fatores. Vários não. Depende de vários, vamos dizer assim. Mas não é tudo isso. Entre os quais as características da superfície, quanto mais imperfeita, maior o atrito, que fica em contato durante o movimento. E outra coisa, eu coloquei aí para vocês. Né? Depende, o cálculo depende da massa do objeto, certo? E da característica da superfície. Mas vamos ver o que está dizendo no livro aqui. Cada material, leiam aí, por favor, leiam não, acompanhem, por favor. Cada material oferecerá maior ou menor atrito de acordo com a característica da superfície, de acordo com essa segunda característica aqui. Exemplo, pista de concreto, pista de gelo. São características diferentes,
cada um tem uma imperfeição diferente, vai ter um atrito diferente. Certo? Se você tentar mudar de lugar um armário sobre um piso de carpete, verá que a força de atrito será, nessa situação, é maior do que a observada ao se deslocar o mesmo móvel sobre um piso de cerâmica, por exemplo. Isso acontece porque a superfície do carpete possui mais irregularidades que a do piso de cerâmica. Então, deu para entender facilmente aí, né? Eu já tinha dado o exemplo da pista de vaquejada e a pista de gelo. Aqui ele deu um exemplo que você faz no dia a dia. Quer arrastar quer mudar o quarto? Arrastar a cômoda. Bota em cima do carpete e bota em cima da cerâmica. Quem vai ganhar? Quem vai ser, quer dizer, menos trabalhoso? Cai que a cerâmica, por quê? Porque aquela superfície tem menos imperfeição. Certo? Na página 119, não, ainda não vamos para 119. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Ó. Se depende desses dois fatores aqui, da massa do objeto, da característica da superfície, o cálculo da força de atrito, você vai ter que englobar essas duas coisas aqui. Certo? Mas, por enquanto, ó, característica da superfície, coloque isso como coeficiente de atrito. Anote, por favor, isso aí no livro de vocês. Coloque em qualquer espaço aí. Certo? Coeficiente de atrito. Essa letrinha U inclinada. Eu não sei se é U, não. Não é U, não. Não sei como é o nome dessa letra, não. Mas eu chamo de U. Esse Uzinho inclinado, certo? A gente diz que é o coeficiente de atrito. Certo? Esse coeficiente diz... Eita. Esse coeficiente vai dizer quão irregular é a superfície. Por exemplo, a pista de areia e a pista de gelo, cada um tem coeficiente de atrito diferente. Certo? A cerâmica e o carpete, cada um tem coeficiente de atrito diferente. Ok? Cada um tem esse Uzinho aqui diferente. Certo? Coloque aí no livro de vocês essa observação. Característica da superfície, coeficiente de atrito. Coloque esse Uzinho inclinado aí. Certo? Vamos lá para a fórmula. Não é a fórmula ainda não. São os coeficientes de atrito. Então tem alguns materiais, aço, coeficiente de atrito. São dois. Eu vou explicar já por que isso aqui é Uzinho E, Uzinho C. Vou explicar já. Mas eu quero que vocês olhem, por exemplo, aqui nessa coluna aqui, ó. Olha o gelo e esse aço aqui, ó. Né? Ou seja, o aço tem coeficiente de atrito maior do que o gelo. Por quê? Porque o aço é mais irregular. Certo? Vou deixar o chat aberto aqui. Pode ser que apareça alguma dúvida. Repita o que é para escrever no livro. Volta aqui, Fernando. Isso aqui, cara, ó. Característica da superfície. No livro não tem dizendo nada sobre coeficiente de atrito. Então, a característica da superfície, a gente chama de coeficiente de atrito. Esse U inclinado. Certo? Esse coeficiente vai dizer quão irregular é a superfície. Certo? Você anota isso aqui, ó. Bota essa observaçãozinha aí, coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito vai dizer quão irregular é a superfície, vai dizer a característica da superfície. Se você tiver, por exemplo, essa tabela aqui. Você tem, por exemplo, o aço e o gelo. Se o coeficiente de atrito do aço é 0,74 é maior, quer dizer que ele tem mais atrito. Ou seja, a superfície é mais irregular. Certo? O gelo é 0,10, ou seja, desses materiais aqui, dessas superfícies, aço, alumínio, mas aquele é alumínio no aço, né? Cobre no aço aqui vamos dizer assim, cobre no aço, madeira, vidro, metal e gelo, que tem menor coeficiente de atrito, ou seja, o mais liso, vamos dizer assim, é o gelo. Ou seja, dessa superfície, se quiser arrastar alguma coisa nessa superfície aqui, o que você vai ter maior facilidade vai ser no gelo, porque tem menor coeficiente de atrito. Certo? Então, são dois. Tem coeficiente de atrito estático e dinâmico. Relaxe, daqui a pouco eu chego lá. Certo? Então, esses coeficientes aqui vão dizer quão irregular é aquela superfície. Quantos minutos eu tenho? 3. Chegar a 1 minuto, eu desligo e abro outra reunião. O link da segunda aula vai colocar assim, coloco lá. Coloco no WhatsApp e coloco no Classroom, certo? Sempre faço isso, né? Coloco nos dois. Ok? Certo, gente? Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas nesses coeficientes? É só para dizer quão irregular é a superfície. Se você tem duas superfícies, 1 e 2. Se uma tem coeficiente de atrito maior, quer dizer que aquela superfície é mais irregular. Quer dizer que ela tem mais atrito. Certo?
Eu vou encerrar isso daqui, aí só vou voltar, senão vai ficar uma quebrada. Aí eu vou voltar nessa parte aqui do cálculozinho, que eu gosto dessa parte aqui, do cálculo. Certo? Como é que a gente calcula a força de atrito? Ok? Deixa eu encerrar aqui. Eu vou mandar já gravar a aula. Stop. Encerrando. Gravando? Cheio. Pronto. Força de atrito. Cálculo. Desabilita o pincel, Paulo. Tem raiva esse pincel. Tem outro risco aqui. Pronto. Força de atrito, o cálculo. Como é que a gente faz? Depende da massa e do coeficiente da superfície. A superfície a superfície é representada pelo coeficiente de atrito. Tá aqui o valorzinho aqui. Tabelado, viu? Tabelado. Tabelado, professor, o que é? Vem na tabela. Eu quero arrastar um carro, uma caixa no asfalto. Então a força de atrito vai ser o quê? Você vai pegar a massa, vai depender da massa da caixa e do coeficiente de atrito do asfalto, que vem na tabelazinha. Certo? Ou então vocês calculam, às vezes tem algumas questões que pedem para calcular, mas aí já dá a força de atrito. Certo? Mas normalmente isso aqui é tabelado. Então, por exemplo, se você quiser a força de atrito, ele vai ter que dar a massa do objeto e o coeficiente de atrito. Vou fazer já um cálculozinho. Então, meu amigo, força de atrito de superfície, matéria com matéria, vai depender de quê? Por exemplo, quero arrastar aquela caixinha na pistinha de gelo. Vou já fazer um exemplo com vocês. Então, vai ser o quê? Ó? N, cadê o bicho aqui? N vezes Uzinho. Uzinho é coeficiente de atrito. E esse N, professor, que diabo é? Força normal. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Força normal vezes o coeficiente de atrito. Só isso, professor? Só. Você vai pegar a força normal e multiplicar pelo coeficiente de atrito. Aí você pergunta, que diabo é força normal? Para quem não se lembra da aula passada, muita gente não se lembra, normal é a força de reação ao peso. Deixa eu colocar uma figurazinha aqui. Dê só um tempozinho aqui, certo? Volto já. Vocês vão ficando ouvindo aí o Listen to the Wind. Vem cá, volto já. Se perder muito tempo, eu abro outra reunião. Hoje eu estou para dar aula mesmo. Deixa eu procurar aqui uma força normal. Seguida. Força normal. Deixa eu botar só uma imagem lá que fica mais fácil para vocês verem, certo? Abre. Força normal. Achei. Essa aqui ou essa daqui que é melhor? Vou colocar essa daqui. Ainda não abriu. Tá abrindo outra que eu não quero. O computador tá com uma atividade própria aqui. Tá tirando com a minha cara. E vou colocar lá no slide. Aqui. Vou colar aquele danado aqui. Copiou não. Meu amigo. Com vontade própria.
Ai, não, não vai mais não. Cheiro. Cadê? Botar não, apelei. Não, para abrir uma imagem, um negócio rápido. Vamos lá. Então, normal, cara, é uma reação ao peso. Eu vou botar uma figura aqui, mas não quer colocar não. Né? Então, normal, ó, é a reação ao peso. Tá igual ao peso, certo? Se você tiver, por exemplo, um objeto aqui, você tem um peso para baixo, vou colocar aqui porque eu não quis abrir a figura não, nem quis colar. E a normal é sempre uma reação, força de reação, mesma intensidade, sentido contrário, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, coloca também no livro de vocês, por favor. Normal, força normal, porque não tem aí o cálculo do atrito, viu? Cuidado. O livro aí não tem dizendo como é que calcula o atrito, não. Eu estou dizendo para vocês aí. Então, tem dizendo que é atrito, não tem dizendo como é que calcula o atrito. Certo? Então, calcula o atrito como? Entre superfície e matéria. Você pega a normal. O que o povo está falando no chat aqui? Então, você vai pegar, como é que você calcula essa normal? Lá no outro slide da semana passada, tem uma figurinha e tem peso para baixo, normal para cima, que é uma reação ao peso. Se é uma força de reação, a intensidade é igual ao peso. Se é uma força de reação ao peso, a intensidade é igual. De novo, se é uma força de reação ao peso, o que é que diz ação e reação? Mesma intensidade. Como é que você calcula peso? Massa vezes a gravidade. Se a intensidade da normal é igual ao peso, então a normal é a mesma coisa, meu amigo. Massa vezes a gravidade. Botei aqui, ó, produto da massa pela gravidade. Normal, como é que calcula? Do jeito que calcula o peso. Produto da massa vezes a gravidade. Para facilitar para vocês, no outro slide, eu pedi para calcular uma normal. Ixi, não pedi não. E o slide era para ser o outro. Calculem suas forças normais. Ou seja, vocês estão sentados ou estão deitados na cama ou estão sentados numa cadeira aí, né? Ou estão em pé no chão. Então, vocês estão fazendo um peso. Eu, por exemplo, estou fazendo um peso aqui na minha cadeira, para baixo. Certo? Então, a cadeira está fazendo uma reação para cima. A cadeira está reagindo, chamando força normal. Então, como é a intensidade dessa força? Como é que eu calculo essa normal da cadeira em relação a mim? Simples. É igual ao meu peso. Né? Certo? Então, vou calcular como? N, normal. Normal de Paulo, minha normal. Vai ser igual ao meu peso. Então, a reação à intensidade é igual. Então, vai ser massa vezes a gravidade. Qual é a minha massa? Eu acho que é 83. Eu diminui 1 quilo aí. Eu acho que é 83 quilos. Quanto é a gravidade? 10. Então, a normal que a cadeira está reagindo em mim, 830 newtons, que é exatamente igual ao meu peso, só que em sentido contrário, certo? Peso para baixo, normal para cima. Peso para baixo, normal para cima. Então, eu estou fazendo peso na cadeira, a cadeira está reagindo para cima com intensidade igual ao peso. Vou escolher... Deixa, volta. Vou tirar aqui. Aqui. Então, minha amiga, eu quero que alguém dê uma nova aí. Normal, deixa eu ver aqui. Fernando. Fernando Nono D. Fernando. Cadê Fernando? Como é um? Aqui no livro, página 23. Isso não é força não. A força peso, nesse caso, é a resíduo do vaso sobre a terra. Força em relação ao peso, é a resíduo do vaso sobre a terra. O vaso sobre a terra é o peso. E não sobre a superfície onde está apoiado. Deixa eu ver aqui para ver se tem. Uma reação. Sobre a reação, mesma reação. Ou normal. A força de reação, é a resíduo pelo vaso sobre a terra. Né? Fez satisfeito, não? Está dizendo aqui que a força peso é a força do vaso sobre a terra. A força de reação ao peso. Como é que a força de reação ao peso é igual a força peso? Estranho isso aqui. Né? Então, normal, gente, você calcula sendo igual ao peso. Por isso que é reação, isso é igual. Cadê Fernandão? Calculou aí? Fernandão, qual é a sua normal, cara? Você está sentado em cima da
de uma cadeira, eu acho. Como é que você calcula só normal? Você vai pegar seu peso. Então, vamos lá. Normal de Fernandão. Vou colocar aqui, ó. Normal de Fernandão. O normal de Fernandão vai ser o quê? Não é Fernando Augusto, não. É outro Fernando, certo? Normal do Fernandão, se você quiser saber a normal dele, vai ser o peso. Massa vezes a gravidade. Então, qual é a massa do Fernandão? Quantos quilos, Fernandão? Se você não se importar em dizer aí. Calcula normal como? Estou calculando agora, Matheus. Calcula, você pega o peso. Qual é o peso? Como é que você calcula peso? Massa vezes a gravidade. Então, calculando a normal do Fernandão aqui. O Fernandão está dizendo que pesa uns 72. Aí, Matheus. Clarissa, eu estou calculando a normal, certo? Fernando aqui está sentado em cima de uma poltrona. Se eu quiser saber a normal dele, força normal, eu vou calcular como? Vai ser igual ao peso dele. E como é que eu calculo igual ao peso dele? Massa vezes a gravidade. Ou seja, o Fernando disse que tem 72 quilos. Está só 72. Quanto é a gravidade da gente aqui na Terra, Clarice? 10. Certo? Ou seja, a normal, força normal de Fernando vai ser quanto? 720 newtons. Vou fazer outro. Diga outra pessoa aí. Bota a menina não, que as meninas às vezes não querem dizer o peso não, né? A massa, né? Quanto é o peso. Tem alguém aí? Gustavo. Tá bom, o trono tá deitado no canto, assistindo a assim, ó. Tá em cima de quê? Aí o Gustavo tá sentado na cadeira, certo? Clarice. Então o Gustavão aí, ó, tá? Tem um peso, quiser saber a normal. Para calcular, precisa saber a força normal. Normal. Você vê o objeto, você achar no chão, numa sabida, coeficiente de atrito, fazer uma pesada normal. Como é que eu calculo essa normal daquele objeto? Por exemplo, se eu quiser fazer, eu quero saber o atrito que vai ter, se eu quiser achar a chave, a cadeira, na sala. O Gustavo está sentado na cadeira, eu quero arrastar ele. Eu quero saber qual é a força de atrito, qual é o valor da força de atrito do Gustavo. Eu vou precisar saber a normal dele. Como é que eu saber qual é o valor da força normal? O peso? A força de atrito de Gustavo na superfície, eu vou precisar saber da normal dele. Então a massa do Gustavo é quanto? E agora, deixa eu ver se tem. Não. Pronto. Então aqui é a primeira cálculo da força normal. Certo? Então vamos voltar aqui. Então você já sabe calcular normal. Vamos aqui para o próximo slide. Então, gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia que existem dois tipos de coeficiente de atrito. Certo? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não. Eu quero só que vocês entendam que vocês vão ser cobrados isso no ensino médio. Como? Porque existe o coeficiente de atrito estático, quando você está em repouso, certo? E existe o coeficiente, vou falar bem devagar, porque isso aqui é um pouco difícil de entender. Existe o coeficiente de atrito chamado dinâmico, ou chamado cinético, quando você está em movimento. Imagina a situação, você quer empurrar o carro aqui, ó. Vocês acham que é mais difícil você fazer esse carro se mover ou mais difícil empurrar ele quando ele está se movendo? Vou abrir o chat aqui para vocês responderem, principalmente, né? Eu quero saber, se você for empurrar um carro, eu coloquei essa imagem aqui justamente para facilitar para vocês. Se eu quiser empurrar esse carro aqui, Clarice, você acha que é mais difícil empurrar ele quando ele está parado ou quando ele já está em movimento? Agora, se você nunca empurrou um carro, imagina a situação, outra situação. Você quer empurrar, por exemplo, seu armário. É mais fácil empurrar ele quando ele está parado? É mais fácil tirar ele do canto? Ou é mais fácil empurrar quando ele já está em movimento? Não, Ismar. Quer dizer, eu acho, né? Quer dizer, eu acho não. É mais difícil você tirar esse carro aqui do lugar quando ele estiver parado. Você vai empurrar um carro, você pode até fazer depois. Você coloca mais força para tirar ele do canto. Depois que ele sai do canto, você já vai com menos força. Você tem mais facilidade quando você tira o carro do canto. Certo? Mas você está em movimento para quem empurrar. Digamos que ele não pega, Matheus. Você quer empurrar de um canto para outro. Mas vai que o bicho não pega. Né? Você quiser empurrar esse rapaz aqui, daqui até aqui. Né? Aí o bicho não pega de jeito nenhum. Você tem que empurrar para botar na garagem. Aí a garagem tem o quê? 50 metros. Você vai empurrar depois não? Bonitão. Hein? Oxi. Então é mais difícil você tirar ele do canto. Você pode fazer isso aqui. Você quer empurrar um carro, você coloca bem mais força para trás do canto. Depois que ele sai, você vai com mais facilidade. Porque existem dois tipos de atrito. Certo? Existe o atrito estático e existe o atrito dinâmico. Ou seja, quando ele está parado,
o coeficiente de atrito é 1. Quando ele está andando, o coeficiente de atrito é outro, é mais baixo, porque ele tem mais facilidade. Ganhou, venceu a inércia. Quer ver? Deixa eu voltar uns 3 slides aqui, ó. Cadê o bicho do plano aqui? Aqui, ó. E voltem, fechar. Olha aqui, ó. Atrito estático, atrito cinético, atrito dinâmico, certo? Ou seja, o gelo, para você tirar uma pessoa do canto, ele estando parado, o coeficiente de atrito vai ser 0,1. Se ele já estiver em movimento e você quiser dar um empurrão nele, o coeficiente de atrito já baixa para quanto? 0,03. Certo? Então é diferente, é menor. Então você tem mais facilidade para você empurrar um objeto quando ele já está em movimento. Porque o coeficiente de atrito é menor. O objeto oferece menos resistência. Vamos dizer assim. Tá vendo que estão todos menores, ó. Todos menores. Então o aço, você tem o atrito para você tirar ele do canto e você tem um atrito para continuar ele em movimento. Deixa eu ver outro aqui. Madeira, por exemplo. Se você quiser arrastar alguma coisa em cima de uma madeira, uma caixa, para tirar ela do canto, o coeficiente de atrito vai ser 25, de 0,25 a 0,50. Mas quando ele já está em movimento, aquela caixa, aquela madeira, quer dizer, aquela caixa em cima da madeira, o atrito aparece, o coeficiente de atrito baixa para 0,2. Isso aqui é só para vocês entenderem. Não vou cobrar isso aqui de vocês, não, certo? Lembrando que você tem atrito estático, atrito dinâmico. Por isso que é mais fácil você empurrar ou puxar alguma coisa quando ela já está em movimento. Certo? E juntas dos ossos. Essa junta dos ossos é estranha, né, meu irmão? Cerâmica é quanto? Sei não, Matheus. Eu acho que botando na internet. Você botando na internet aí, eu acho que você aparece. Com certeza tem. Já? Deixa eu voltar os slides lá. Ok? Então, para você. O João Pedro. Então, para você empurrar esse carro aqui, é mais difícil você tirar ele do canto do que empurrar quando ele já está em movimento. Porque o atrito aqui, para tirar do canto é atrito estático, para movimentar ele é o atrito dinâmico. Tá? Calcule suas normais, já foi. Pronto. Agora vamos para outra forma de atrito. É um cabo de internet para o bichinho lá. Não, cabo de celular para celular HDMI. Ei, parcial, o que veio da China? Veio da China. Vem pra Você, eu tô de luva. Yeah? Pera aí. Eu ia fazer assim, ó. Tá de luva, meu amigo. Aí tem que passar na luva também. Tá? Veio da China. Tudo que tem que passar. Ah, no saco não tem. O povo pegou aí. Certo? Volte. Cadê? Volte. Pronto, seguinte. Aí um aviãozinho aqui voando. Passa aqui também. Um aviãozinho voando aí. E aí? Não tem contato de superfície, nem a matéria com matéria. E aí? Digamos que esse avião está voando aí, aí imagina a situação que os motores param. O que acontece com o avião? Ele vai voando infinitamente, sim ou não? Vai em toda a eternidade. Ou ele para, ou ele cai e faz bum, ou ele cai. E aí, cai ou não cai? Não caiu. Cai, ele vai cair. Certo? Aí por que ele cai? Ixi, professor, agora complicou. Porque você disse que tinha uma força de atrito, era superfície, e não tem superfície aqui, nem é matéria com matéria, por que o bicho cai? Porque aparece uma força de atrito. Aí aparece outro tipo de força de atrito, que a gente chama de outro, só para facilitar de vocês. Aqui, ó, coloquei no outro slide. Resistência do ar e da água na página 119. Eu disse a vocês que o atrito aparece quando você tem contato de matéria com superfície ou entre meios. Já? E disse que você ia explicar depois. O depois já chegou agora. Então, a resistência do ar e da água surge, o atrito surge quando algo se move em meio líquido e ou gasoso.
É para ser hipo, certo? Então, quando aparece, você está movimentando alguma matéria no meio, seja no ar, seja no meio líquido, meio gasoso, aí aparece atrito também. Por isso que eu disse para vocês, até o ar tem atrito, certo? Então, aquele aviãozinho ali, aí, se desligar os motores, bum, ele cai porque você tem uma força de oposição. Qual é a força de oposição? Aqui, ó, resistência do ar, certo? Você tem um motor para frente e a resistência do ar impedindo que ele vá para frente aqui, certo? Então, por isso que você, quando joga uma coisa, acho que tem até esse exemplo no livro aí, quando você joga uma coisa para cima, uma bolinha, alguns meninos ré aí ainda ficam jogando bolinha de papel dentro da sala, né? Na minha aula. Ainda fica jogando bolinha de papel na sala e a bolinha faz o quê? E cai. Por quê? Porque você, com a bolinha, você tem uma resistência do ar. Então, a resistência do ar também é atrito. Também é uma força de oposição. Certo? Deixa eu ver o que é que tem dizendo no livro aqui. Eu marquei lá aquela parte da normal, eu vou ler aqui. Vou ler. Força de reação. A força de reação, a força peso, nesse caso, é aquela exercida pelo vaso sobre a terra. A força de reação é o peso. O peso é a força do vaso sobre a terra. Então, a resistência do ar e da água, está dizendo na página 119, está dizendo o seguinte: o atrito não surge apenas entre superfícies sólidas, superfície, matéria. Ele ocorre também quando o corpo se move em meio líquido ou gasoso. Está aí no slide. Os corpos que se movimentam no ar sofrem a ação da resistência do ar. Essa ação não depende da massa dos corpos, coloquei aí, ó. Não depende da massa dos corpos, vai depender da velocidade, vai depender da área de contato. A resistência do ar não existe força normal, não. Certo? Esse lado também não vou cobrar o cálculo, eu vou cobrar o cálculo da força de atrito. A resistência que você tem, o que acontece? Não depende da velocidade, por exemplo, você tem velocidade de 10, você projeta velocidade de 50, não é velocidade, não, é resistência não. Também depende da superfície de contato. Faça o seguinte, uma folhinha dessa. Deixa eu ver. 10 minutos, sai que eu abro outro. Deixa eu ver quantos slides tem. Vou ver. Pega uma folhinha dessa, meu camarada. Joga ela assim. Depois amassa a folhinha e joga ela amassada. Onde é que vai ter mais resistência? Responda aí, por favor. Você tem mais resistência jogando uma folhinha aberta ou uma folhinha... Você tem mais resistência jogando a folhinha aberta, justamente. É mais difícil você jogar a folhinha aberta, certo, Pedro? Por quê? Porque a folhinha aberta, você tem uma área de contato maior. Hein? Então, você pega essa folha, desse jeito que está aqui, você joga ela para frente. Quando você quiser fazer aí com folha de caderno, depois utiliza a folha de caderno. Viu? Não joga no lixo, não. Vamos preservar a natureza. Então, você pega a folhinha aberta, joga ela assim. Ó. Não vou rasgar porque eu não gosto de poluir. Joga ela assim. Aí depois você pega a mesma folhinha lá no chão, amasse ela e joga na mesma coisa, na mesma força. Onde é que você acha que a folhinha vai mais longe? Quando ela está aberta ou quando ela está fechada? Pedão. Tá não, livro. Vou colocar depois. Vou colocar hoje. E aí, Pedão? Quando é que ela vai mais longe? Aberta ou fechada? Vai mais longe quando? Estou esperando o Pedão responder aí. Ela vai mais longe? Não, eu quero saber onde é que ela vai mais longe. Você joga a folhinha com a mesma força, aberta e ela fechada. Ela vai mais longe quando está fechada. Certo? Ou então, você, em vez de jogar, você pega a folhinha e faz isso. Ó. Pega a folhinha que você pegou aberta e deixa ela cair. Certo? Aí calcula o tempo. Estima o tempo que ela cai. Depois você pega a folhinha do chão, amassa ela e joga ela aberta, fechada. Ela cai mais rápido quando está o quê? Fechada. Por que ela cai mais rápido quando ela está fechada? Porque a área de contato é diferente. Você tem a folhinha aberta, a área de contato é essa aqui tudinho. Ó. Quando você amassa, a área de contato diminui. Certo? Vamos fazer um exemplo bem mais claro aqui para vocês verem. Essa lagartixa, agora não parece uma, não, parece uma lagartixa de paraquedas. Essa lagartixa aí, ela pula lá do avião. Pulou. Então ela vem com a velocidade lá em cima. Certo? Sem um paraquedas. A partir do momento que ela abre o paraquedas, o que é que acontece com a velocidade? Diminui. Por quê? Porque você tem mais resistência do ar. Você primeiro, quando ela está sem o paraquedas, você tem a lagartixa, a superfície de contato é a superfície dela.
tem uma área de contato menor. Quando você abre o paraquedas, a área de contato que era só na lagartixazinha é 1, viu? Mas para só lagartixa. Quando você pensa, quando ela está sem o paraquedas, a área de contato é só ela. Certo? Mas quando você abre o paraquedas, a área de contato virou isso aqui tudinho. Ó. Então a área de contato aumentou. O que acontece? Você tem maior resistência do ar, maior atrito. Quanto maior o atrito, menor a velocidade. Certo? Perdão, entendeu aí? Entendeu ainda não, macho? De novo. Então, pega essa pessoa aqui, pega essa pessoa e ela pula do paraquedas. Ela vem com a velocidade lá em cima, né? Então tem resistência do ar, tem uma resistência do ar aqui, ó, só nela, na pessoa, certo? Mas ela vem com a velocidade lá em cima. Quando ela abre o paraquedas, Pedro, o que acontece com a velocidade? Responda aí. Quando ela abre o paraquedas, o que acontece com a velocidade? Aumenta ou diminui? A velocidade de queda, viu? Deixa o chat aberto. A velocidade diminui. A velocidade diminui por quê? Porque você aumentou o atrito. Certo? Então, empurra uma bolinha, vamos dizer, na força de atrito normal. Empurra a bolinha na superfície de areia e empurra uma bolinha no gelo. Ela vai mais longe, ela tem maior velocidade quando você empurra no gelo, porque tem menos atrito. Aqui é a mesma coisa. Quando você abre aqui, ó, a superfície de contato aumentou. Ou seja, você tem maior resistência do ar aqui. Ó. Antes, a resistência do ar era só no corpo da pessoa. Área baixa, área de contato, né? Quando você abre o paraquedas, o que acontece com a área da superfície? A área de contato aumenta. Ó. Você tem uma área de contato agora do paraquedas todinho. O que acontece? Você tem maior atrito. Maior resistência do ar. Maior atrito. Quando tem maior resistência, o que acontece com a velocidade? Diminui. Maior resistência, a velocidade diminui. Certo? Então, quanto maior a resistência, menor a velocidade. Por isso que você precisa do paraquedas para você aumentar a resistência do ar. Beleza? Olha. Estou vendo outros lados que tem aqui. Então, a gente entende duas forças chamadas forças dissipativas. Tudo é atrito. Sabe? Tudo é atrito. Mas a gente chama duas. A gente chama o atrito, quando você tem contato de matéria, entre matérias, ou matéria com superfície. E você tem, quando não tem contato de matéria com superfície, você tem a resistência do ar, que dá água. Se for o meio for o ar, a resistência do ar. Se for água, for outro líquido, eu vou tirar a resistência da água. Vou colocar líquido, certo? Cadê? Resistência do ar. Resistência de fluidos. Vou colocar aqui. Aí entra aqui ar. Vou colocar resistência de fluido. Mas a gente chama resistência do ar. Deixa eu voltar só o slide aqui. Aquela bolinha. Isso aqui. Então, vamos lá, gente. O que é que faz essa bolinha parar? Duas coisas. Atrito. Quais são os atritos? O atrito do contato da bolinha com a superfície e a resistência do ar aqui. Certo? Então, essas duas forças dissipativas que fazem esse corpinho, essa bolinha aqui parar. Em 3 minutos. Certo? Então, são essas duas. Essa bolinha para não só pelo atrito aqui, ela para também por causa da resistência do ar. Então, vem aqui uma bicicleta, Vitor, desce uma ladeira. Se ele deixar de pedalar, deixa o Miguel entrar agora. Se ele deixar de pedalar aqui, vir só na banguela, o que é que acontece? Uma hora, o Vitor para. Ele vai parar por causa de duas coisas. Duas. O atrito do pneu. Vixe, cadê o jogo do bicho? Aqui, ó. Jogo do bicho. Fiz uma aposta. Então é o seguinte. Duas coisas fazem Vitor parar aqui, certo? O atrito do pneu da bicicleta com o chão, as imperfeições dos dois, e a resistência do ar, o vento contra o vento. Sem essas duas coisas, Vitor não parava. Né? Sem essas duas coisas, Vitor não parava. Ou um ciclista não parava se descesse uma ladeira. Então, por exemplo, você lança um foguete lá no espaço, você tem força dissipativa? Não tem, porque você não tem contato da matéria. É como se fosse um avião, né? Um foguete lá.
Então, você lança o foguete, aí você só vai ter a resistência do ar. Se você não tiver o ar, você nem tem contato de superfície, nem tem o ar para fazer resistência, nem tem nenhum outro fluido. Se você cancela as duas forças dissipativas, essas duas aqui, o corpo, se estava em movimento, continua no mesmo movimento com velocidade constante. Certo? Você só muda o estado da matéria se você aplicar forças dissipativas. Você só muda o estado da matéria se você movimenta. Se você aplicar naquela matéria atrito e ou resistência do ar, resistência do fluido. Certo? Deu para entender aí, galera? Deu para entender? Deixa eu ver se tem outro slide aqui. Ainda tem 1 minuto e pouco. Tem mais alguns, né? Tem exemplo. Vocês querem que eu abra outra? É um exemplo, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir outra aula e fazer esses dois exemplos aqui. Tá? Fazer esse exemplo aqui, na outra aula. Certo? Vou fechar e vou abrir outro. Certo? Vou fechar isso aqui e abrir outra aula. Precisa mandar no Classroom, não? Ei, aí grava essa aula do desenho também. Eu gravo tudo, meu amigo. Tá tudo gravado. Pra depois vocês não dizer que eu não dei aula, viu? Tá gravando aqui. Já vou terminar a gravação. O bloco da figura tem massa 5 kg, a massa. Então, vou colocar os dados aqui já. Os dados. Dados. Então, vocês podem pegar essa questão depois na aula gravada. Ou então, se quiserem anotando aí. Dados. Eu tenho o quê? A massa. Igual 5 kg. O coeficiente de atrito entre o plano e o bloco já deu, ó. 0,20, 0,2. Então, aquele U... Ixi, mano, eu vou colocar um U. Vou chamar esse Uzinho aqui para a gente não perder tempo. Esse aqui é o coeficiente de atrito, certo? U, eu vou colocar inclinadozinho aqui. Porque ele é sempre inclinadozinho a letrinha. Quanto? 0,20. Não tem, é adimensional, certo, gente? Não tem dimensão, não tem unidade não, ele é adimensional. Adimensional é que não tem unidade. 0,2. Aceleração da gravidade de 10, está na Terra. Vou colocar G minúsculo. 10 metros por segundo. Aqui não fica ao quadrado, fica Alt R2. Fica? Pronto. Ele quer calcular força de atrito. Vou colocar o atrito. O modo da força de atrito. Não quero a força que está puxando. Quero a força de atrito. Então aparece uma força para a direita, o atrito aparece aonde? Então, se o movimento está para a direita, o atrito vai aparecer para a esquerda. Então, vou inserir aqui uma forma. Uma setinha aqui, puxando para a esquerda. Aí vou colocar essa setinha aqui, dizendo que é a força de atrito. Formatar a forma. Eu vou colocar vermelho. A cor, vou colocar isso aqui, eu vou aumentar a espessura dela. Essa forçazinha aqui é o atrito. Vou colocar uma caixa de texto e dizer que aqui é a força de atrito. Certo? Inserir caixa de texto. Inserir novo caixa de texto aí. Tirar a caixa de texto e dizer que isso aqui é a força de atrito, certo? Se não se confundir quando for estudar. Vou aumentar a fonte.
Isso aqui é o atrito. Aparece contrário ao movimento. Se está puxando para cá, o atrito vai aparecer para o outro lado. Mas como é que a gente calcula esse atrito aí? Vamos lá. Não tem que fazer embaixo, não. Como é que a gente calcula? Fórmula. Força de atrito é igual a normal vezes o inclinado, coeficiente. Clarice, está aí? Acompanhando aí, Clarice? Será que ela respondeu? Sim, estou, beleza. Então vamos lá. Como é que a gente calcula a força normal? A gente calcula do jeito que calcula o peso. A gente calcula a força normal do jeito que calcula o peso. Ctrl I. FAT vai ser igual. Normal é massa vezes a gravidade, certo? Massa vezes a gravidade vezes. Esse negócio fica. Quero minúsculo. Coeficiente de atrito, tá? Ficou maiúsculo. Pronto. Eu já tenho os três? Tenho. A massa, coeficiente de atrito e a gravidade. Então, vamos lá. FAT vai ser igual a quem? Quanto é a massa? 5. 5. Quanto é a gravidade? 10. Eu vou tirar esse maiúsculo, deixar o maiúsculo. E quanto é o coeficiente de atrito? 0,20. Fazendo o cálculozinho dos três, vamos calcular 50 vezes 0,20, 10. Não, só para fazer essa questão aqui. É isso mesmo, Deus. 50 vezes 0,2 dá 10. 10 newtons. Tá vendo aí? A força de atrito do bloco aí, ó. 10 newtons. Sabe, galera? Só diminuir essa fonte para caber tudo no slide. Diminuir na fonte. Você quer entender aí, beleza? É o seguinte, vou pegar esse, vou jogar para o outro lado para não ficar fazer coisa. Outro slide, ficar bagunçado, né? Fonte. E aí, galera, entenderam aí como é que eu calculo o atrito? Isso aqui vai depender do objeto e da superfície. O objeto, a massa dele, ó. A gravidade aqui, se fosse para 10. E a gravidade sempre é da superfície, certo? Deu para entender aí? Paulo, Oi. vai mandar esse slide pro Classroom? Ok. Cara. Quando eu terminar ele, eu coloco lá. Certo? Então tá aqui, ó, o atrito aqui 10 minutos. Ou seja, agora presta atenção no seguinte. Se o atrito aqui é 10 newtons, estou dizendo que o atrito é estático, certo? Ou seja, para você tirar esse bloco do canto, você precisa aplicar uma força superior a quanto? 10 newtons. Certo? Vamos lá. Eu calculei a força de atrito desse bloco aqui. A força de atrito dele é quanto? Digamos que o atrito é estático, certo? Digamos que é um atrito estático. Ou seja, para você tirar ele do canto, você precisa aplicar uma força que seja superior a 10 newtons. Certo? Qualquer coisa inferior a 10, você faz o quê? Ele sai do canto, sim ou não? Qualquer coisa inferior a 10, ele sai do canto? Não sai. Certo? Se você aplicar, por exemplo, 5 newtons aqui, você não vai sair do canto porque tem uma força puxando com 10, você está puxando com 5, não sai do canto. Você aplica 9, ele sai do canto? Também não, porque tem uma força contrária de 10. Quer dizer, tem um atrito, não é uma força contrária porque não está em movimento. Certo? Digamos que é um atrito estático. Ele tem 10 de estática. Aí você precisa aplicar maior do que 10 para ele sair do canto aqui, certo? Se fosse um atrito dinâmico, a mesma coisa. Se você tiver em movimento, o atrito dinâmico, a força de atrito, você calculou de quanto? 10.
você vai continuar em movimento se você aplicar uma força superior a 10. Entenderam aí? Fui comer uma banana. Podia ter esperado para comer a banana, né, meu amigo? Vai perder o carro, cara. Banana com Neston ainda mais. Tava com limão. Entendi nada. Foi comer uma banana pensando que era banana com Neston e o banana com limão. Como é que você confundiu limão com Neston, meu amigo? Você como é que eu confundo limão com Neston ou Neston com limão? Tem nada, vou enfiar nas ventas de quem plantou para ver se tem atrito. Plantou Neston? Atrito com Neston com limão, não. Viajou. Viajou legal. Certo? E tem esse slide. Nesse aqui eu vou apagar. Tá no outro já. Beleza? Deixa eu salvar aqui logo. Salvar. Esse negócio fica descendo aqui. Salvar. Pronto. Não, meu amigo, o que é que vocês vão fazer? Sim, vocês têm um exercíciozinho para fazer para cá. Vocês já fizeram de olho no tema 1, não foi? É, isso era para fazer, né? De olho no tema 1. Da página... Qual é a página? O cachorro comeu aqui. Cadê a página? De olho no tema na página 100 e... Qual é a página aqui? Página... Ah, meu Deus do céu, tá tudo comigo aqui. O cachorro comeu a página, você vai guardar. Página 103, 112, 111. Aí, Paulo, aí só faz quem quer para aprender e tal. Meu amigo, eu vou... É sempre assim, eu faço o exercício. Quer fazer? Beleza. Mas eu vou corrigir depois. Certo? Quem quiser fazer é porque quer aprender. Então faz lá. Certo? Quem não quiser fazer, eu vou fazer a correção, pega na correção. Então fica a cargo de vocês aí. Vou cobrar, dar ponto, não sei o quê, para quem fizer? Não. A responsabilidade é de vocês. Quem quiser fazer para aprender, faz lá. Certo? Quem não quiser fazer, professor, não faz, eu vou corrigir. E se quiser pegar na correção, beleza. Se não quiser pegar depois da correção, também. Certo? Então, a página 111 tinha de olho no tema duas questões, que era da lei de Newton, a primeira lei, quer dizer, a primeira lei da INS. Na página 113, você também tem de olho no tema. E é bom, eu gosto desses de olho no tema, que isso aqui é da segunda lei. Cada de olho no tema é de uma lei. E na página 115, deixa eu ver se o cachorro comeu. Não deu nada. Na página 115, também tem um de olho no tema da terceira lei. Para vocês ir fazendo. Certo? Quando eu for corrigir, alguém vai ter que editar para mim o de olho no tema 1. Porque o cachorro comeu a página. Tem o 2 e o 3, então vocês têm 3 atividadezinhas, 6, né? Cada de olho no tema são 2. A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Certo? E eu coloquei esse exemplo para vocês fazerem. Não deu tempo de a gente fazer, eu ia fazer com vocês. Calcular a força de atrito sobre o mesmo bloco da questão anterior, aqui, com o mesmo esse bloco na superfície da tabela do slide 6. Olha aí. Se você quiser exercitar, você vai pegar, jogar esses coeficientes de atrito aqui. Se eu quiser arrastar aquele bloco no aço, então vai ser, em vez do coeficiente de atrito 0,2, que a gente colocou, 0,74. Certo? Faça só do estático, só para trás do campo. Né? Aí vocês vão ver que as forças de atrito são maiores. Aí vocês vão ver, ixi, mas para eu puxar esse bloco no aço, vai ser maior dificuldade, porque ele tem maior coeficiente de atrito. Ó. Certo? Aí você depois faz, se aquele bloco fosse puxado no alumínio. Aí você vai usar 0,61. Aí você faz, em vez daqui, você vai trocando só os coeficientes. Você vai trocando só esses U's aqui. Deixa eu aumentar essa fonte. Você vai trocando só esses U's. Né? Você vai trocando só esses U's aí. Eu não sei se é alumínio. Não, alumínio é no aço primeiro. Um lá que é 0,74. Vezes é igual. É o mesmo. Então você vai puxar esse bloco nessa pista. Puxar aço. Aí você vai em 0,2, você vai botar 74 e multiplica. 50 vezes 0,74. Depois, vai estar o mínimo. 50 vezes 0,71. Depois, aqui no gelo, você vai ver que o ato no gelo vai ser bem menor. Você vai ser mais fácil. Puxa, junta de osso. É, os ossos. Junta de osso. Tem um ato de osso com osso. É, eu acho que é isso. Junta de osso. Ato de osso com osso.
Pronto. O professor pode ir embora? Pode. Para quem fez o do tema 1, beleza. Tem um de olho no tema 2. Cadê? Da página 113, que é a segunda lei. E de olho no tema da página 115, terceira lei. E outro exercíciozinho aqui, ó, do slide. Esse slidezinho aqui, ó. Tá? Quem quiser fazer, e quiser ficar mais expert em atrito. E sempre gravei essa aula? Gravei? Beleza?